Olha, eu quero que vocês prestem atenção agora nas informações que eu vou contar aqui com a Camila Yunes, que falam sobre Correios, para depois eu ouvir a opinião de vocês também. O Conselho de Administração dos Correios aprovou a contratação de um empréstimo para reforçar o caixa da estatal e financiar o plano de reestruturação que foi anunciado nesse ano. Vamos entender então com a Camila Yunes como é que vai ser esse processo? Bem-vinda, minha amiga, conta aí. Oi, Evandro, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no 3 em 1. Evandro, esse processo ainda precisa de algumas etapas, viu? Vale a gente destacar também, inicialmente, que esse valor do empréstimo que foi aprovado é de nada mais, nada menos do que 20 bilhões de reais. Mas, para que esse empréstimo saia, é preciso uma negociação, uma apresentação ali dessa negociação ao Tesouro Nacional, que é vinculado ao Ministério da Fazenda. E aí precisa dessa aprovação. Tendo essa aprovação, precisa de mais uma outra etapa. Aí será enviado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é ligada à Advocacia Geral da União. Feito essa aprovação também na Advocacia Geral da União, aí sim a estatal vai poder fazer as negociações junto a um consórcio de bancos. Evandro, o rombo nos Correios já ultrapassa os 6 bilhões de reais. E esse valor, ele pode aumentar e deve aumentar até o final desse ano de 2025, né? A gente que já está entrando no mês de dezembro. A perspectiva aí de economistas, de especialistas, é de que esse valor possa aumentar até o fim do ano. Como você disse, Evandro, essa medida faz parte aí de todo aquele plano de reestruturação que tinha sido anunciado pela estatal. Além desse empréstimo de 20 bilhões de reais, a empresa também aprovou aquele plano de demissão voluntária, venda de imóveis e fechamento de mais de 1.000 agências dos Correios. Tudo isso para tentar aí salvar a empresa estatal que tem esse rombo bilionário. Nesse fim de semana, portanto, o Conselho Administrativo aprovou esse empréstimo de 20 bilhões de reais e no comunicado eles disseram o seguinte, abre aspas, a direção da estatal segue trabalhando com responsabilidade e transparência para assegurar a sustentabilidade e o fortalecimento dos Correios, fecha aspas. Então, foi aprovado, mas como eu disse, Evandro, ainda tem algumas etapas que precisam ser cumpridas aí com relação a esse fornecimento aí desse empréstimo de 20 bilhões de reais. E claro, a gente vai seguir acompanhando todos esses desdobramentos e como tudo isso deve se suceder. Obrigado, Camila. Um ótimo trabalho para você aqui em São Paulo. Bruno Moza, um plano aí que prevê o empréstimo de 20 bilhões para a reestruturação de uma empresa que é o Correio, que são os Correios e que é, perdão, tô igual o Bruno Musa, que eu acho que a gente se contaminou. Que é uma empresa que já vem apresentando aí um certo desafio para o orçamento público há algum tempo e que nos balanços que são apresentados é aquela que sempre sai como o patinho feio, na maioria das vezes, pelo menos. Como é que você avalia, então, um projeto que prevê um empréstimo para uma reestruturação? Pode ser a solução que os Correios precisam nesse momento? Porque com tantos desafios num longo prazo, provavelmente uma solução já poderia ter sido pensada, né? Não é a solução e ela é completamente errada. Vamos falar de números. Eu vou deixar uma pergunta para você e para todos que nos ouvem. O valor estimado de mercado dos Correios é hoje entre 12 e 14 bilhões de reais. Você colocaria 20 bilhões, esquece se é muito, se tem ou não, você colocaria 20, o que quer que seja, em uma empresa que vale entre 12 e 14? Por que você faria isso? Me fala, você faria? Nossa. Mas você vai fazer. Porque vão te obrigar. Porque te tomam um imposto e vão colocar o teu dinheiro lá. Só que a gestão vai continuar a mesma. Vamos falar então de números, é pior. Ontem saíram os números que os bancos estão dispostos a emprestar para o Correio. Os bancos que participam resolveram e falaram, eu empresto os 20 bilhões, a 136% do CDI. Para quem não é da área, vamos falar. O CDI basicamente é a Selic, que hoje é 15% ao ano. Então ele vai te emprestar a 136% dos 15%. Isso, digamos, seria 20% ao ano. Vamos arredondar aqui, estou sem o número exato na cabeça. Vamos arredondar. Vai emprestar 20% ao ano. Só que o governo, quando ele emite título público, que no fundo ele está emitindo dívida e capta dinheiro, ele emite pagando o Tesouro Selic, que compõe 47% da dívida brasileira, ele emite pagando 100% do CDI, 15%. Por que então que ele quer um empréstimo para os Correios, pagando 20% ao ano, se ele consegue captar a 15%? Por que ele não emite dívida a ele e capta a 15%?
Porque isso tem um custo político alto. Porque ele vai mostrar mais ainda que o orçamento brasileiro não tem mais espaço e que o quadro fiscal está deteriorado. Mas seria mais responsável, não seria? Com a população, afinal de contas, os 20 bilhões é nosso. Mas não, ele prefere pegar as 136 porque aí ele não precisa sair como se fosse uma questão dele salvando o governo e apertando as contas públicas. Mas quem vai pagar os 136% do CDI? Nós. Porque, no fundo, esse rombo quem paga é o governo. E quem é o governo? Nós, através dos impostos. Bem-vindo. Pague mais, cidadão brasileiro. Ô Zé Maria Trindade, mas você acredita que dá para o governo, então, digamos, maquiar a crise política que isso pode provocar? Porque as pessoas elas já estão bem vacinadas quando o assunto são os Correios e as reestruturações feitas ao longo de anos que não trouxeram o resultado esperado até aqui. Ô Bruno, desculpa a palavra, mas eu tenho dó de você procurando racionalidade em governo, né? É zero. É zero essa possibilidade. Você tem toda a razão do mundo. E mais ainda, eu acompanhei o trabalho do Paulo Guedes, do Afif Domingos, que montou um grupo extraordinário aqui para tornar o governo mais eficiente, chamado governo digital e tentar privatizar estatais. O secretário de privatização, coitado, pediu demissão porque ele não entendeu, foi nada. Ninguém sabia nem quantas estatais tinham no Brasil. Senhores e senhoras, foram criadas estatais para privatizar estatais. Não privatizar as estatais criadas para privatizar as estatais estão aí até hoje com diretores, presidentes, escritórios, funcionários. Quer dizer, não há possibilidade de racionalidade. Eu me pergunto por que Correios pendurados do Estado? Correio não é mais estratégico. Houve um momento que foi, a comunicação era importante. Correios tão importante, mais importante até do que a educação. O governo tem uma agência de Correio em cada município do Brasil, mas não tem uma escola federal em cada município do Brasil, mas tem agências dos Correios. E para que isso? Ninguém manda mais carta ou uma ou outra por uma exigência legal, mas isso a iniciativa privada pode rapidamente estabelecer ali uma possibilidade de envio de encomendas que está crescendo na falha do Correio. Dos Correios, né? Está crescendo essa linha na área privada. Hoje a entrega de pacotes e tal já está rodando o Brasil. Eu vejo que estão crescendo. Então era hora de acabar com a internet, com os Correios. Outro dia eu fiz um comentário estratégico mesmo, é a internet. Se o governo tivesse que elaborar uma coisa estratégica e proteger, seria a transmissão através de internet, criar uma internet própria para o governo, né, para maior segurança. Aí eu recebi um telefonema de um deputado dizendo o seguinte: pelo amor de Deus, não repita isso, senão eles vão criar uma estatal aí chamada Interbras. Pois é. Agora, Nelsinho, diante do movimento político que pode acontecer em 2026 e nos próximos anos, você acha que com essa situação envolvendo os Correios, eles entrariam na mira de uma possível tentativa de privatização ou de um projeto que leve para esse caminho? Não, acredito que não, Cine, porque como esse dinheiro, essa dinheirama toda, né, 20 bilhões, depois é diluída no bolso de cada um dos pagadores de impostos, isso não fica palpável, não fica tão visível para a população que somos nós todos que estamos sustentando esse prejuízo gigantesco, né? Não só o déficit, mas agora também o valor de empréstimo. Então não são só 20 bilhões, são valores muito maiores do que esses, se a gente considerar tanto o déficit acumulado nesses anos todos, quanto agora o valor que será emprestado. Eu gostei da analogia feita pelo Bruno aí, dessa questão de você daria 20 para algo que vale 14, eu fiquei pensando, né, se fosse um carro, se você gasta 20 mil para consertar um carro que vale 14, é considerado perda total, né? Ou seja, a nossa empresa brasileira aí dos Correios, se fosse destinado aí a uma análise de uma seguradora, já receberia o carimbo de perda total. Vira a página, porque esse aí não tem mais jeito, sai mais caro para consertar do que o valor de mercado.
Então, infelizmente, de fato, a gente tem os Correios chegando nessa situação que tem a sua função social, historicamente, cada vez menos, como disse o Zé, mas que deveria servir à população de uma maneira sustentável. E nessas condições em que estamos, não há sustentabilidade. Esses 20 bilhões serão injetados agora e daqui a pouco a gente vai ver se vai começar a dar superávit, se vai manter dando déficit, porque se continuar na mesma forma de gestão, é só empurrar com a barriga novos prejuízos que nós continuaremos sustentando. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre esse interesse social, porque é interessante, né, que é o fato da capilaridade que os Correios têm hoje no país, de chegar a pontos que não seriam interesse, por exemplo, de uma empresa privada. E esse é um dos motivos apontados por aqueles que criticam a possibilidade de uma privatização dos Correios, de você deixar de atender a populações nos rincões do país ou em locais mais distantes que não sejam de interesse comercial e com uma função que os Correios ocupam. Você entende, Bruno Musa, que isso poderia ser um problema e que diante disso há uma dificuldade política de você avançar numa situação que possa trazer, digamos assim, um fôlego maior para o caixa dos Correios? Bom, vamos lá, Evandro. Eu tenho uma visão bastante diferente de um mercado quando ele é verdadeiramente aberto, sem os entraves burocráticos. É até difícil da gente imaginar. Porque quando eu começo a colocar aqui os meus pensamentos, que valem todos ser refutados, só assim a gente cresce, a gente sempre esbarra na barreira estatal. A gente sempre sempre nos depararemos com algum órgão, que é algum órgão público, que mantém um monopólio de algum tipo ou várias regras daquele determinado mercado. Não faz o menor sentido o Estado ser o gestor de entregar cartas. É que não faz o menor sentido isso. E aí muitos começam a dizer, ora, lá nos rincões de determinados locais, não faz sentido você ter uma empresa privada entregando cartas. Por quê? Quantas empresas hoje você tem, por exemplo, privadas locais que distribuem a internet das grandes empresas no Brasil? Vivo, TIM, as principais que a gente conhece. Quantas são daquelas operadoras privadas pequenininhas naqueles rincões do país? Aonde tem pessoa, tem demanda. Se você não tem traves burocráticos, você tem uma oportunidade comercial a ser explorada. Porque tem pessoas lá que demandam. Se não tem ninguém para demandar aquele produto, é porque ele não precisa estar lá. Se ele não precisa estar lá, por que você vai despejar milhões do dinheiro do pagador de imposto para um local onde não há demanda? Eu vou construir um restaurante no topo da montanha onde ninguém visita. Para quê? Será que muitas vezes é para gastar dinheiro à toa se não tem demanda? Se tem demanda, não tem entrave burocrático e não tem dificuldade para entrar um novo negócio, pode ter certeza que a capacidade criativa do ser humano empreendedora estará lá para suprir aquele gap. Seja um determinado morador daquela região ou não. Quantos empreendedores brilhantes dos rincões do país que não têm universidade, que não têm colegial e etc. estão lá para solucionar um problema, porque tem uma demanda. Só que eles nos ensinaram que a gente sequer pode esperar para ver se tem essa demanda. Por quê? Porque aí você centraliza trilhões e trilhões no orçamento de alguns poucos para distribuir entre as emendas e dizerem, aqui ninguém vai entregar carta. Será? Coloquemos à prova. Pagar 20 bi por algo que vale 14 tá caro demais. Você concorda, Nelsinho? Concordo em partes, porque eu acredito que a gente vai chegar nesse dia em que de fato não haverá aí o porquê do Correio tá nos rincões, né, em cidades longínquas, mas a gente ainda tem uma boa parcela da nossa população brasileira nesse país continental que precisa dos Correios, em locais dos mais afastados, e não vai haver demanda mesmo em alguns locais para a iniciativa privada justificar um investimento, justificar um posto de atendimento, enfim, e aquele local vai dar de fato prejuízo. Então acho que tem que entrar no cálculo alguns locais, alguns postos de atendimento, Brasil afora, no interiorzão, que são pontos que vão dar prejuízo, mas que precisariam ser compensados. Prejuízos que precisariam ser compensados em grandes centros, em outras frentes, em novas estratégias, novos negócios que a empresa poderia dar. Tantas outras empresas estão aí no mercado de logística e que dão lucro, e que dão muito lucro, e que tem novos projetos, e os Correios ficando cada vez mais para trás, está se tornando uma empresa do século passado, uma empresa ultrapassada, porque as lideranças que lá estiveram são só lideranças políticas, não são pessoas do mercado, não são pessoas com currículo suficiente para isso. Por isso que eu acho que nesse momento ainda há necessidade de se preservar o serviço social do Correio, cada vez menos à medida em que vamos evoluindo, e aí sim chegaríamos
nesse momento em que, se tiver demanda, vai, se não tiver, não precisa estar lá um posto. Recebemos aqui o pessoal da rádio. Bem-vindos, é muito bom ter vocês por aqui. Nelsinho Kobayashi, nosso comentarista que está conosco aqui no 3 em 1, que trazia o seu comentário sobre o empréstimo que foi aprovado para a reestruturação dos Correios. Eu sou o Evandro Cini e sigo com vocês pela próxima 1 hora. Que bom a gente começar a semana com bastante informação, opinião crítica e algumas discussões mais acaloradas no nosso 3 em 1. Bruno Musa, quer acrescentar algo? Quero, coisa rápida. Koba, eu concordo com você, tá? Mas isso em D0. O meu discurso ele foi muito mais estrutural para o médio e longo prazo. É uma mudança estrutural como um todo. Talvez no D0 nós encontraremos realmente esses entraves que não fará sentido o investimento do privado para estar lá nesses rincões. Mas se o mercado abre, se as barreiras caem, se os entraves burocráticos estatais caem, a coisa muda de cenário. E não é do dia para a noite. Ninguém pode simplesmente deixar desatendido quem está acostumado por anos a ficar atendido dessa forma. É um processo de desmamar. E esse processo precisa, sim ou sim, alterar a dinâmica estatal de hoje, né?